A maior feira do Vale do Taquari passou, mas a gente vai repercutir os números e fazer um panorama geral de como foi mais uma edição da Expo Vale 2018, a partir de agora, aqui no Entre Linhas. Boa noite, estamos começando mais um Entre Linhas aqui na TV Univates, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede, e também você nos acompanha na internet no site univates.br ou também nas nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, procure TV Univates e lá está o Entre Linhas também. No YouTube também estará disponível em breve. Nós estamos recebendo aqui para falar da Expo Vale 2018 que passou, mas teve muita movimentação, a gente ouviu falar já de alguns números, a gente vai repercutir, procurar saber o quão positiva ela foi, sempre é positiva, mas a gente vai tentar aí dimensionar isso na noite de hoje. Para falar sobre isso tudo, nós vamos trazer, e estamos trazendo aqui, né, para falar o Valmor Scapini, que é o presidente da Expo Vale, nos atendeu antes da Expo Vale, agora também nos atende pós-feira, e também o André Bicker, que é secretário do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura de Lajeado, também vai repercutir e vai falar um pouco também na visão do Executivo, né, na visão da Prefeitura Municipal, o que foi esta feira para o município de Lajeado. Nós vamos recebê-los e cumprimentá-los já. Valmor, obrigado pela presença, vou começar falando contigo. Expo Vale 2018... a gente espera aí sempre por 2 anos para que ela chegue. Para quem está de fora pode ter parecido que passou muito rápido, foi rapidinho, foi uma semana, 9 dias, né? Mas certamente para quem esteve à frente, esteve organizando, foram dias de muito trabalho. O que dá para fazer assim de panorama e como é que foi a tua visão assim já de início dessa edição da feira? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Pela oportunidade, muito obrigado. Eu acho que a feira tem que ser dimensionada no seu âmbito global. Nós começamos essa preparação o ano passado, em março, juntamente com a Prefeitura. Então, foi um trabalho muito, por um longo período, onde é que se envolveu muitas pessoas para que pudéssemos chegar ao dia do lançamento e o evento como um todo. Então, foi uma feira que tivemos muitos desafios em função da própria situação, que o ano passado também a economia está bastante instável, algumas inseguranças mais, e tínhamos que programar a feira para chegarmos no seu início, com sua definição e com a política definida. Então foi desafiador, um time aguerrido e decidido a se fazer uma feira, dando algumas posições. Quais eram as posições? Que nós tínhamos que definir e que se chegou a um consenso que a feira ela tem que acontecer. É um palco fundamental para se levar lá o expositor para apresentar seus produtos, tecnologias e inovação. Mas tínhamos que dar um viés um pouco diferente. Então, quando nós convidamos os expositores, dissemos, não venham expor por expor, venham expor para vender. E esse conceito foi entendido. Então, todo expositor, ou sua grande maioria, veio com esse perfil, razão da qual do sucesso. E também nós queríamos, que era um outro desafio, na minha concepção, eu fui muito incisivo nas colocações, uma feira também tem que trazer conhecimento. É fundamental que haja o conhecimento. E esse viés foi construído por várias mãos, dentre eles a Tecnovates, Univates, a qual sou muito grato, que nos ajudaram a construir a parte das palestras técnicas. Então, era expor para apresentar com foco de vender. Ter também conhecimento. E tínhamos que também valorizar algum segmento da nossa sociedade industrial, empresarial, que era o setor cooperativo. Então pensamos lá atrás como é que haveria essa reação do setor cooperativo. A região nossa é muito cooperativada, se sabe disso, e eu dizia, nós temos que demonstrar para a sociedade. Cada cooperativa de forma segmentada. Vamos juntar tudo isso. E tivemos a sorte de sermos entendidos e o setor cooperativo ter aceito. E foi um sucesso, né, André? Perfeito. O sistema cooperativo se demonstrou representando a sociedade muito significativa da região, social e também empresarial. Então,
Foi umas alterações que fomos implementando na feira, como também a Agas, que nunca tinha estado, dissemos, mas a Agas tem que estar por quê? A região também tem supermercados das mais diferentes empresas grandes, né, que tem que dizer para que veio, também com foco no conhecimento, a razão pela qual teve os instrutores da Agas, com a carreta, a escola, né? Então essas coisas fizeram com que a feira conseguisse ter uma conotação um pouco diferenciada, sem esquecer a comemoração da vida. Eu dizia, temos também que comemorar a vida, temos que fazer, ter shows, mas vamos valorizar o que é nosso. Foi uma decisão forte essa, porque você é acostumado com grandes shows que trazem grande público, você dá uma guinada não tão forte, mas foi significativa, e que nós sabíamos que haveria repercussão no público. Isso era claro para nós. Tínhamos que assumir essa responsabilidade, né? Então toda essa construção se deu dessa forma, pensada, dentro do contexto mais difícil, agora bem melhor, e a feira se encerrou de uma forma assim muito, nos parece representativa pelas informações do que nos passaram. E também quero ratificar, claro, pela enésima vez, né? Eu estou na CIS já há bastante tempo, eu participo de feira desde 2012, quando estava presidente da Associação Comercial, mas nunca se viu a Prefeitura estar conosco da forma que esteve. A Prefeitura decidiu participar de forma muito objetiva e grandiosa para esse evento aí. Eu disse ao prefeito Marcelo, falei para ti, André, foi muito legal isso aí. Tivemos uma resposta muito rápida, porque a feira tem que ter um ambiente adequado para isso. O nosso local do parque ele é fantástico, mas tinha que fazer algumas adequações. E nós conseguimos expor a necessidade. Eu dizia, para tu fazer uma feira tem que ter um bom recebimento, um ambiente adequado para receber o visitante. E o nosso pórtico ficou fantástico, né? Ficou fantástico. E outras melhorias mais que foram feitas com a Prefeitura e com a própria CIL. Muito bem, vou cumprimentar o André Bicker também, que nos atende, secretário. Obrigado pela presença. Boa noite. O que a gente pode falar também na ótica de vocês, do Executivo? O Valmor mesmo disse agora que a Prefeitura participou muito da feira, que ele nunca tinha visto uma participação. E a gente vê realmente o engajamento de vocês, por muitas vezes os próprios secretários, muitas pessoas, muitas lideranças do Executivo de Lajeado, ficando lá no stand, atendendo as pessoas, procurando dar aquele atendimento. Eu lembro que teve lançamento também já da campanha de Natal, né, toda a apresentação. Mas como é que foi para ti a feira e também nessa visão do Executivo? Como é que foi para vocês estarem lá expondo e também a feira para o município, o quão positiva ela foi? Boa noite, Júlio. Boa noite, Valmor. Boa noite. E os telespectadores aí do nosso programa Entre Linhas. É um prazer estar aqui e compartilhar, né, algumas informações sobre a Expo Vale, né? Uma feira que toma, a partir já cada ano, mas esse ano acho que toma uma proporção maior por tudo aquilo que o Valmor referiu agora há pouco, porque a gente consegue passar de uma feira de exposição, né, Valmor, uma feira que as pessoas estavam talvez acostumadas aí e conheceram, talvez verem, não perdendo isso, mas uma feira que agrega conteúdo ao município, né? Não ao município, mas cada vez mais ao Vale, né? Acho que já falava, vale. se fala em Expo Vale, e mais do que nunca acho que esse conceito está se valendo, porque o Mundo Cooperativo foi uma iniciativa, né, fantástica de trazer, porque talvez no dia a dia não se perceba tanto, né, que existem tantas formas cooperativadas aqui na nossa região e que elas são tão importantes, né? Então, até nesse sentido, a gente vê uma cooperação, né, muito boa e que existiu uma grande sinergia entre o município e a CIL. Nós entendemos muito a questão como parcerias, né? Então, não deixa de ser um cooperativismo entre, né, o ente executivo e uma associação que discute tão bem, né, com o município, com os cidadãos, ações que podem agregar ao nosso município, ao nosso vale, e a feira foi um exemplo. Dá para se dizer que o município busca dar condições, né, dar uma retaguarda, né, para que essa feira aconteça, mas temos que aqui salientar, né, todo o mérito do Valmor e toda a equipe da CIL de fazer acontecer, fazer essa roda girar, né, Valmor, porque a gente sabe que é uma estrutura grande, né, que nem foi referido antes,
Parece que esses 9 dias passam rapidinhos, né? Mas tem 15, 18 meses de trabalho antes dessa feira acontecer. Então, o município, através do seu executivo, ficou muito satisfeito com os resultados, né? Os resultados não só financeiros trazidos pela feira, mas por principalmente essa questão de agregar conteúdo, né? Uma feira que hoje tem a crescer, não só como certamente virão novos expositores, né? E a cada feira vem ou tem um foco mais nisso ou mais naquilo. Dependemos muito de situação econômica também, né, Valmor? Mas a questão acho que é justamente isso, que a gente consiga ter uma feira com conteúdo, que ela não fique vinculado a crises econômicas ou a um setor estar com um melhor aproveitamento, né? É questão de trazer conteúdo para o nosso município, para o nosso vale. Então, eu acho que fica essa lição aí de cooperativismo, que foi talvez o grande destaque de conteúdo da feira. Com certeza. E ressalto novamente, né? Podemos dizer uma questão de cooperativismo também e parceria entre a CIL e o município. Acho que foi de grande valia, pelo menos a avaliação do município é de que os resultados foram excelentes graças a essa participação ativa da CIL na comissão organizadora da Expo Vale. Que bacana. A gente está terminando esse primeiro bloco já, é interessante ter esses dois panoramas gerais da feira. Nós falamos de cooperativismo, teve um espaço muito legal na feira, que foi o mundo cooperativista, que o André citou agora, a gente vai detalhar exatamente como é que foi isso, e também a feira, né, ela cada vez se torna mais uma feira de negócios. Eu ouvi muito falar sobre isso durante a semana, e o Valmor citou bem aqui, a gente vai aprofundando esses temas dentro do segundo bloco, que volta em instantes. Estamos de volta ao programa Entre Linhas, falando da Expo Vale 2018, repercutindo, fazendo um panorama geral do que aconteceu nessa edição. Estamos recebendo aqui, para você que está chegando, o Valmor Scapini, presidente da feira desse ano, e também o André Bicker, que é secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura de Lajeado. Nós falávamos aqui sobre a importância da feira em alguns setores, até o André citou antes, até para quem não pôde perceber isso na feira, porque às vezes a feira é grande, talvez as pessoas não tenham percebido este espaço, mas tu falou e destacou antes do mundo cooperativista. Isso, na verdade, é um espaço físico que foi feito ali que juntou várias cooperativas, é mais ou menos isso, né? Exatamente, é um pavilhão que foi montado ao lado, né? E foi uma iniciativa, acho que muito do Valmor, de cutucar o pessoal da OCERGS, né, Valmor, para trazer, né? Para trazer eles para cá, porque eles já participam de outras feiras aí no estado, né? Então, eu acho que também aqui eles deveriam mostrar esse trabalho, até porque são muito importantes e até pelo que se foi falado, né? Até pelo seu Virgílio, né? Que é o presidente aí da OCERGS, né? O nosso vale é dito hoje como o vale de maior importância dentro do cooperativismo nacional, ou alguma coisa perto disso, né, Valmor? A gente tem essa importância, né, e o cooperativismo tem essa importância no nosso vale. Então, é um ambiente que tinha 13 cooperativas, né? 13. E foi um sucesso, né? Mesmo sendo uma novidade, né? Assim, talvez ainda tenha, certamente, alguns ajustes para serem feitos, mas nos trouxe grande surpresa, né? Até o número de visitantes que passaram por lá, né, nesse setor, mesmo, né, não sendo dentro do pavilhão principal, né, e até o sucesso faz com que se pense em alternativas futuras, né, para que se tenha uma participação ainda maior, né, demonstrando assim a importância dessas 13 cooperativas e outras que de repente venham a se agregar nesse formato, né, junto ao OCERGS, né. Então, nos parece que nós tivemos a sensibilidade de saber a importância do setor e eles entenderem também que era uma oportunidade para eles estarem aí. Dizia o professor Virgílio que da nossa região, 86% dos habitantes estão vinculados a uma cooperativa. 86%. E pode estar numa cooperativa ou mais de uma. Pode estar na de crédito, na de energia, na agroindústria, assim por diante.
E nós somos, segundo o professor Virgínio, a nossa região no Brasil é inquestionável. A nossa participação regional é maior do que a Alemanha tem em pessoas vinculadas ao cooperativismo e um pouco menor do que o Canadá. Então, veja bem, se conseguiu trazer a conhecimento público o que representa esse setor da economia. Foi fantástico. Uma coisa, André, que nos foi nos dito em dado momento, que foram tantos eventos, né? A estimativa daquele ambiente cooperativo passaram 20 mil pessoas. E tem mais a colocação que eu faço. Um quarto de todos os participantes da feira passaram por lá, 20 mil pessoas naquele ambiente cooperativo. E faço mais uma colocação. Tudo que aconteceu de eventos que não fossem das próprias cooperativas, que nós usamos aquela infraestrutura. Foram 525 metros quadrados de um ambiente, de um stand construído para atender o sistema cooperativo, mas nos atendeu também. Tiveram vários eventos correlatos, né, que aconteceram lá, porque nós não teríamos espaço, André, para fazer. Porque o nosso auditório da Expo Vale está vinculado mais às questões técnicas. Exatamente. Me dizia a nossa secretária executiva, a Loiva, que faltou dias na semana, que se fosse colocar tudo que estava surgindo de oportunidades. Sabe o que é isso? Isso é fantástico, né? Então, voltando ao mundo cooperativo, eu acho que foi um primeiro evento, né? Mas muito sólido, muito firme. E eu tenho convicção, André, se nós trabalharmos um pouquinho, como eles têm uma estrutura física no parque lá da Cotrijal, Cotrijal não, como é que se chama aquela feira? Numetoque? Lá de Numetoque. Como eles têm também... Expo Direto? Expo Direto, obrigado. Como eles têm também lá em Esteio. Na Expo Inter. Na Expo Inter. Tem tudo para se encaminhar, para nós conseguirmos essa estrutura física definitiva no nosso Parque do Imigrante. Então, foi tão representativo o evento que nas nossas tratativas, no final da feira, isso foi no domingo, está muito bem encaminhado esse assunto. E te digo mais, está na nossa mão, tá, encaminhar essa definição. Está na nossa mão. Então foi muito legal. Até trocando, né, algumas ideias com o seu Irno, né, a gente vê também a empolgação dele com o evento, né, a importância que o Vale está enxergando, né, no cooperativismo. Então, eu acho que quando tem essa via de duas mãos, né, quando há uma prestação de serviço eficiente e quando há o reconhecimento, né, tem tudo para que isso cada vez agregue mais ao nosso Vale e, consequentemente, à feira, né, porque esse espaço deles, se perfectibilizado, certamente dará ainda mais, né, um ganho de conteúdo para uma próxima Expo Vale, né? Então, são marcos que acontecem, né, Valmor, em cada feira, e a gente sabe que a vinda do mundo cooperativo foi, né, foi o marco, talvez, histórico dessa, né, eventos que aconteceram também dentro e vinculados ao cooperativismo. Certamente, quando alguns anos se olhar para trás, vai se ver a importância que teve, né, essa primeira participação do mundo cooperativo já fazendo barulho, fazendo sucesso aqui, né? É o que nós esperamos e eu acredito nisso. Eu acredito piamente que isso foi um marco e daqui para frente a gente vai voltar para trás e, poxa vida, como foi bom aquele momento, né? Porque ele vai se desenvolver, vai ficar muito mais significativo. Né? O Amor falava antes que a feira tem que ser um momento de fechamento de grandes negócios e de decisões importantes. Uma delas aconteceu até dentro do cooperativismo, que foi uma parceria fechada, histórica, entre duas cooperativas que no mercado, claro que elas são cooperativas, mas elas disputavam, que foi a Dália e a Languiru, e fecharam uma parceria aí inédita. Me fala um pouco sobre estes momentos, tem como destacar algum outro que teve nessa feira, e a importância também desses momentos históricos, que, claro, grandes negócios e decisões importantes são tomadas ao longo de todo o ano, mas por que é importante isso acontecer dentro da Expo Vale? Esse momento que aconteceu lá, esse acordo operacional entre a Dália e a Languiru, ele é histórico, né? Ele vai marcar um novo momento do sistema cooperativo
na nossa região, no estado e no Brasil. Tá? Foi um marco histórico, emblemático e muito representativo. Então, isso foi esse tipo de coisa acontecendo na Expo Vale. Para quem organiza, para quem se dedica, como nós todos, né, André, é de um reconhecimento inestimável. Porque escolher Expo Vale para fazer esse acordo que nós não sabíamos, eu não sabia. Inclusive o Juarez, que é o gerente da CIL, também naquele momento até ficou meio sem saber o que fazer, porque assim, realmente foi uma surpresa. Uma surpresa, eu me arrepio agora em me lembrar disso aí. Então, eu acho que essa Expo Vale teve muitos momentos assim, mas esse foi assim, será emblemático. Muito emblemático. E depois um outro momento importante, né, que eu já também deixou responsabilidades para nós, quando o sistema cooperativo ficou de frente para a imprensa. Né? Até eu coordenei aquele momento lá. Onde é que ficou um tema de casa para nós? Tu estava lá aquele dia, André, que era tanta gente? Não, acho que nesse evento... Então, estavam as cooperativas todas, o professor Vídeo fez alguma exposição a respeito, e houveram trocas, questionamentos, exposições de todos os setores das cooperativas, de crédito, de saúde, de energia, todas elas transportes se pronunciaram e ficou um tema de casa para a CIL. Porque naquelas colocações todas, eu sentia uma responsabilidade, mas vou ser bem sincero, dizer, eu não vou assumir essa responsabilidade, porque é muito grande. E em dado momento, foi dito lá naquele ambiente, mas quem tem que provocar isso é a CIL. O que é? O sistema cooperativo, através dessa primeira experiência, se sentiu, digamos, responsável para sentarmos juntos e pensarmos como melhorar a participação deles na nossa região e desenvolver. Sabe lá o que é isso? E eu pensei, puxa vida, esse evento aqui é promovido pela Prefeitura e pela CIL, mas será que seremos nós os coordenadores desse momento, mais um histórico no futuro, né? E nos foi dito às claras, essa ação tem que ser tomada pela CIL. Então temos uma responsabilidade grande para que no próximo ano a presidente Aline Eger, juntamente com o Miguel e toda a diretoria da CIL, promova esse encontro das cooperativas, montaram uma pauta, como é que elas podem participar mais do desenvolvimento social e econômico da região. Então é mais um momento emblemático esse que foi, né? Terem causas em comum. Bacana, a gente já está encerrando o segundo bloco já, mas seguimos essa linha. No terceiro bloco nós vamos seguir falando aí de momentos importantes da Expo Vale e mais adiante também um pouco dos números que a gente teve e já tem como repercutir aqui no nosso programa, tá certo? Voltamos já. De volta Entre Linhas aqui na TV Univates, terceiro bloco chegando. Lembrando que nós estamos recebendo aqui o Valmor Scapini e também o André Bicker para falar da Expo Vale 2018. E nós falávamos aí de momentos históricos, de negócios. O que a gente pode falar em termos de negócios, especialmente de números? Pelo que eu soube, em termos de negócios, houve um aumento muito grande, muito positivo, o que realmente era o objetivo da feira. Era uma feira de negócios e cada vez se torna mais. Como é que vocês podem avaliar nesse sentido e também de público, né? E a gente sabe que houve uma pequena baixa, mas alguns fatores já foram citados, não sei se houve baixa, tô falando do que eu ouvi, mas alguns fatores também já foram citados aqui, que é a questão dos shows nacionais, se desse ano não teve, mas se os negócios foram maiores, na verdade, é porque foi muito positivo, né? Mesmo com daqui a pouco menos gente. O que a gente pode falar de números dessa feira e o que você já tem em mãos? Quando se decidiu não trazer shows nacionais, porque põe em risco a viabilidade financeira do evento, põe em risco, né? Se decidiu isso, para toda ação é uma reação. Né? Nós saberíamos que haveria uma reação, porque o show nacional traz mais público. E só não sabíamos qual seria o reflexo disso. Era um negócio não muito mensurável ainda. Então, a razão... São escolhas, né, Valmor? São escolhas. E foi uma escolha que eu, na condição de presidente ou coordenador, eu não quero assumir um risco financeiro com o show nacional, pondo em risco a feira. Tá? Não podia ter essa, digamos, irresponsabilidade. Perfeito.
decidido isso, os shows que foram trazidos foram muito bons, mas coisas nossas, aqui do Estado. Então houve uma reação e houve uma redução do público. Nós tínhamos 112 mil na última feira, deu 87.500. Houve uma redução de 23%. Ok. Essa foi uma redução, foi constatada e é fato, e nós assumimos esse ônus aí. Lembrando só, um dia menos de feira também. Ah, muito bem, André. O Miguel sempre lembrava, né? Isso, eu sempre esqueço disso aí. Vale a pena dizer que foi um dia menos de feira também. Eu acho que decisão acertada também, né? Também acertada. Na segunda-feira, não se abriu a feira. Não se abriu para o público. Estava lá todo mundo reorganizando seus espaços, ajeitando o que havia sido desajeitado durante o final de semana. Isso impactou. Mas, olha, foi de suma importância aquele dia de trégua, digamos assim, para poder organizar a feira. Foi Era um de suma respiro. Né? E para organizar, porque é muita gente envolvida, é muita gente transitando, e tu tem que ter um tempo para poder organizar. Então isso foi acertado também. Impactou no volume, desculpem. Impactou no público, sim, impactou. Agora, quando chegava, nós convidávamos o expositor e dizíamos a feira, o que representava, e nós dizíamos, não vem expor por expor, já falei isso, né? E aconteceu um fato assim muito gratificante na segunda-feira. Eu estava em casa, era 1h da tarde, ligou uma pessoa, Valmor, falando de tal, estou te ligando para te cumprimentar pelo sucesso da feira. Eu disse, muito obrigado, mas não sou eu, foi um grande grupo de pessoas. E o segundo, para te agradecer. Tu foste muito insistente comigo. E eu fui porque tu foste insistente. Agora eu quero te agradecer pelo resultado que eu tive. Vocês entenderam? Então são decisões fortes, tu tem que chamar as pessoas e o resultado financeiro e econômico apareceu. Então, falando em números, se faz uma pesquisa com todos os expositores, que eram 300, eu passei, o Miguel passou, o Juarez passou nos estandes. Gente, está aqui um questionário para avaliar a feira, pontos positivos, negativos, sugestões e as informações financeiras. O que nós fizemos? Nós pegamos aquelas papeladas todas e somamos os números. Negócios realizados e prospectados, certo? E daí nós chegamos a 57 milhões e 100 mil. Nós ficamos surpresos também, positivamente. Eu faço uma continha bem simples. Pega 57 milhões e 100 mil, divide por 87.500 visitantes, dá R$650 por visitante. A receita gerada por visitante com relação ao negócio é R$650. Daí vamos voltar agora com relação à feira novamente. Quão importante é fazer uma Construmóvel, uma Expovale, seja lá o que for. Eu acho que o nosso parque, André, ele tem que estar organizado para se fazer mais feiras durante os anos. Porque se vê o resultado que dá o objetivo. Uma coisa que não se quantificou, por exemplo, vamos pegar floriculturas. O que elas locaram de folhagem para colocar nos estandes? Você pega a questão do material aplicado na montagem, não na estrutura dos estandes, os periféricos. Você faz mais uma avaliação. O que gerou de receita extra cerca da Expovale? Fora da cerca. Estacionamento, não sei lá o quê. Então, voltando, foi muito bom. O resultado foi ótimo. Eu acho que vale também, né, Valmor, nesse sentido, fazer uma avaliação, né, até fazendo uma renda per capita, né, ou um gasto per capita, né, imaginando, se colocando na Expovale anterior, né, que teve um público superior, mas uma receita de negócios bem menos. Esse número é bem menor. 33 milhões. Você pega 33% e divide de 12, entre os, dá né? R$300. Então, menos da metade, Menos né? da metade. Então Menos isso da metade. revela o sucesso, né? De uma forma bem simplificada. Mesmo com um público menor, mas o número de negócios aumentou e muito, né? Foi 70%. Muito mais, né? Mais. Então, aumentou 73% os negócios e reduziu 23% nos visitantes. É uma conta que tem que ver onde é que você quer olhar, né? Sim. Eu olho o segundo número, que é a razão da feira. A razão da feira principal é gerar negócio, conhecimento. E isso aconteceu. Eu acho também, voltando um pouco à questão dos shows, né, Valmor, tu referiste da irresponsabilidade, porque a gente sabe que esses shows têm
um custo elevado, né? E talvez, né, olhando alguns anos para trás, se esperava da Expo Vale a chance de ver shows nacionais, né? Porque era quando viria shows nacionais para Lajeado. Hoje, Lajeado e outras cidades aqui da região, né, mas principalmente Lajeado, está na rota de outros shows. O Teatro da Univates traz, o Clube Tiricaça traz, a gente tem promotores que alugam locais e trazem grandes eventos, né? Inclusive, por exemplo, vai fazer uma média com Santa Cruz, daqui a pouco trouxe, né, alguns shows, mas sabe que o resultado, né, como a própria Associação Comercial referiu deles, não, já se pronunciou, deu errado. Que não teve um resultado esperado, né? André, deu errado. Então, para não ser tão direto, mas enfim, então acho que isso aí também mostra o acerto, né? A questão da responsabilidade. Daqui a pouco tu faz um show desse e é um dia que daqui a pouco tá dando uma chuvarada, tem uma ventania, e aí quem vai pagar o custo, né? Quem está pagando esse resultado da feira? Então todo o investimento que está sendo feito, né? Daqui a pouco voltado para um show, e isso aí não deu certo no dia, não teve um ambiente bom, então todo um risco que se correu e não conseguiu trazer o resultado. Então acho que é mais uma forma de a gente averiguar que a gente fez, né, através aí da CIL, fez a escolha certa. E como foi dito, são escolhas, né? Talvez a gente não pode, numa feira, ter, né? A gente tem um orçamento também, né, para ser feito, né, Valmor? Então, a gente não pode ter o melhor de todos os mundos, né? Então, a gente tem que acreditar naquilo que são as nossas escolhas e, em cima disso, tentar, daí sim, né, dentro daquele mundo que a gente escolheu, fazer ele ser o melhor possível, né? Eu acho também que na feira, eu andei muito na feira, eu estava todos os dias lá, todas as horas, né? Estava um ambiente muito bacana, né? Existia assim um momento, a gente via nas pessoas uma felicidade. No expositor, nas pessoas que andavam por lá, não sei se era meu olho, minha forma de ver as coisas, mas eu vi muitos falarem a mesma coisa. O ambiente estava legal, estava tudo muito leve. E querendo ou não, né, especialmente fazendo parte do município, a gente sabe que se a feira não tivesse trazendo resultados positivos, durante a feira já, ou se tivesse problemas, a cobrança existe, né? Porque o expositor, maior ou menor potencial financeiro, ele investe, né, para estar naquele lugar. Então, aquilo lá não é um lugar só de exposição, de passeio. É um lugar que ele investiu para fazer negócios, né, como foi dito pelo Valmor desde o início. Então, é muito importante que isso tenha retorno, né? Então, essa foi, acho que, a avaliação que a gente tem interna, né, dos expositores é bem positiva, né, Valmor? Uma relação interessante que eu ouvi de um empresário em relação a público e a negócios, e é positiva essa relação que ele fez, é a seguinte: bom, em outros anos a gente até sentia que havia um público maior, mas a dificuldade de fazer negócio às vezes era até maior, justamente pelo maior tumulto, pela menor possibilidade das pessoas pararem com calma, analisar o que estava sendo exposto. Ele enxergou como positivo, um lugar mais agradável, até com um público um pouco menor, mas para ele, para aquele empresário, foi mais interessante porque ele conseguiu fechar mais negócios e ele sentiu que isto foi um fator que ajudou. Pode ter sido um fator também dos negócios terem aumentado tanto, daqui a pouco um clima um pouco mais agradável até entre as pessoas, porque claro, ele até citava assim, muitas vezes as pessoas querem parar, olhar, mas vê que tem uma fila muito grande, tem um tumulto muito grande, acabam desistindo e vão embora. Ele viu isso como positivo, é uma análise até de se pensar, né? Não, mas eu acho que tem coerência, porque eu também ouvi. Está vindo o público que nos interessa, sem desmerecer ninguém, né? Mas então era um público mais focado para aquilo que a feira estava se propondo. Acho que houve uma evolução aí. Também não podemos desconsiderar, temos que ser também razoáveis, o momento econômico do Brasil que começa a ser outro. Isso também ajudou há pelo menos uma expectativa, né, Valmor? Mas se vive de expectativa, exatamente, né? E essas expectativas, quando em conjunto, né, elas acabam saindo da expectativa e virando prática, né? Exatamente. Porque muitas vezes quando só uma pessoa vai sozinho, ela acaba correndo risco sozinho, mas quando há uma expectativa geral e todo mundo, né, ou boa parte das empresas acreditam nisso, né? Um faz um pedido, o outro faz outro pedido e assim a roda começa a girar e quando vê, consegue uma
uma boa velocidade, né, Mamori? Bom retorno, né? Bons negócios. Isso também nos ajudou, com certeza. Então, o momento está começando a ser outro e acreditando. Então, foi muito legal, foi muito bom. Que legal. A gente está encerrando esse bloco, voltamos em instantes. Estamos de volta ao programa Entre Linhas, o último bloco, falando sobre a Expo Vale 2018. Estamos recebendo o Valmor Scapini e também o André Bicker para falar sobre isso. Queria falar do Parque do Imigrante. A gente viu ali que tinha muitas atrações. Uma pergunta bem simples e objetiva. Vai faltar espaço nas próximas edições? Tem esse risco? Se pensa nisso? Olha, quando começamos a pensar na Expo Vale, eu repeti por várias vezes, nós temos que ter como norte tornar a Expo Vale a terceira feira do Estado. Tá? É um desafio homérico isso aí, homérico, mas factível. Nós levantamos números de várias feiras estaduais aqui e dá para chegar lá. Para isso aí, nós temos que pensar da mesma forma. Eu até acho que essa decisão passa agora para o próximo ano, os próximos anos. A feira, o espaço como está, o físico, ele foi melhorado. Houveram investimentos importantes, basicamente na portaria e nas melhorias dos atuais pavilhões. Dentre eles, a climatização que fora feita pela Sino Pavilhão 2. Isso melhorou muito. Não é o ideal, melhorou muito. Então tem que pensar de uma forma geral. O que a gente quer ter no parque para poder viabilizar a feira nesse propósito nosso aí. Então, esse investimento fora feito de forma conjunta, consciente. Vai faltar espaço? Me parece que, da forma que se a economia se desenvolver, como comentam os economistas, a feira, como ela se apresentou ao público, dando espaço e foco em negócio e conhecimento. Eu antecipava essa colocação, na minha ótica, vai faltar espaço na próxima. Porque se formos novamente proativos em procurar o expositor, dar a ele a mensagem de qual é o espírito da feira, né? Vamos ter esse problema bom sim. E aí? Bom, aí temos que nos preparar. Daí vem a questão, né? Tem a questão, o que a gente quer? A gente quer chegar lá? Temos que nos preparar. Isso não vamos chegar lá por acaso. Tem que ter planejamento, tem que ter determinação, né? Tem que pensar o parque como um todo, o que vai se colocar aonde, de que forma. Esse investimento é para 2 anos, 10 anos, não sei, tem que programar isso aí. Mas a minha expectativa é que por aquilo que a gente viu nesse evento recente, vamos deparar com essa situação. Como é que é a Expo Vale? E aí, assim, por exemplo, aqui a gente ouve falar muito, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, em Oktoberfest, não sei como é que está a festa da uva, existe ainda, mas a gente ouve, assim, falar em feiras de fora, e a Expo Vale é uma feira multi, ela não tem a festa de tal produto, ou por exemplo, a Oktoberfest valoriza aí a cultura alemã. A Expo Vale é uma feira multi, assim como existem outras, Expo Bento, enfim, uma feira que é de todo o Vale e que tem múltiplos setores nela. É vantajosa ela ser dessa forma ou geralmente, eu não sei se vocês têm esse dado, mas geralmente no Rio Grande do Sul uma feira que tem um segmento só, ela acaba se dando melhor. Tem como avaliar isso? Eu acho que, claro, temos eventos, a Expo Direta, ela é específica, né? Sim, mas é uma feira também bem consolidada, né? Sim, mas bem específica, exatamente, né? Na produção. A nossa aqui, a Expo Inter, tem a diversidade que nós temos também aqui. Mas a nossa região, ela tem uma economia com muitas facetas. Okay. E a Expo Vale contempla isso aí tudo. Exato. Eu acho que é um grande privilégio nós temos uma região da forma que nós temos. E a Expo Vale tem esse papel de fazer essa representação. Inclusive, quando me deram essa incumbência de coordenar essa feira, lá no ano passado, não sei se você estava junto ou não, quem é que estava lá conosco, por 2 vezes nós nos reunimos lá na Ciro, 10, 12, 13 pessoas, ou se não 15, para discutir. A Expo Vale é a feira que tem que ser feita? É a feira que nós queremos? Qual é o caminho dela? E nós sentamos com pessoas que eram críticas. A Expo Vale é sempre a mesma coisa.
Então vamos sentar e pensar, dissemos. Nós chamamos as pessoas, atenderam o pedido e nós discutimos. E nós concluímos que eu disse, e não se trata mais desse assunto, é uma feira que atende os multissetores da economia. Tá? O próprio slogan da feira já reflete isso. Exatamente. Né? Então, esse é um ponto positivo nosso. Esse é um ponto positivo. Okay. Então, eu vejo como uma grande vantagem competitiva nossa ter essa condição. A gente não ficamos atrelados também a um setor da economia, né? Exato. Que nem, daqui a pouco está passando por uma crise e acaba não acontecendo. Eu acho que até a festa da uva, se eu não me engano, uma ou duas agora edições, anos que acabou não acontecendo, né? Pois é, eu tô pensando nisso. Faz tempo que eu não escuto falar na festa da uva. Do ano passado, foi cancelado assim. Que coisa incrível, né? Uma feira que talvez fosse nacional, né? Uma festa que tinha uma super tradição, né? Talvez até fazendo alguma concorrência com a própria Expo Inter no número de visitantes, enfim, no negócio acho que não, porque a Expo Inter é super, mas sempre foi uma feira muito tradicional, né, e que levava muitos visitantes da cidade, mas daqui a pouco, né, essa coisa de daqui a pouco não ter um foco, né, Valmor? E aí fica atrelado a um setor que daqui a pouco está em dificuldades e a feira não consegue, né, vingar, não consegue ter atrativos para que ocorra. Mas né? o que acontece, a minha forma de pensar, né? Festa é festa, feira é feira. Então, quando você vai numa festa e a tua condição financeira está mais restrita, está mais limitada, a gente sabe disso em função da crise, aquela coisa toda, com certeza afeta. Sim. Por isso que a nossa feira é de negócio, porque a economia tem que andar. Ela pode andar um pouco mais, um pouco menos, mas ela tem que andar. Você pode deixar de fazer a festa, mas não pode deixar de trabalhar. Essa diferença é importante. Então, acho que esse é nosso grande diferencial aí, né? E quando você dá foco ao negócio, tu estimula o expositor, como falei, não vem expor por expor, vem para fazer negócio. Exatamente. Porque quem reclama normalmente é o que vai para uma feira sem estar preparado para a feira. Tanto é que nós tivemos um momento lá na CIL de orientação e treinamento para os expositores, como se portar numa feira. E te digo, a participação não foi tão representativa assim. Então, acho que está faltando o pessoal entender que a feira é um grande momento para o negócio dele. E não uma obrigação. Nesse sentido, né, Valmor, passando pelos estandes, a gente via que as pessoas que estavam lá, né, na sua grande maioria, tinham conhecimento técnico para falar sobre. Não era simplesmente uma feira de apresentação em que muitas vezes acabam contratando pessoas, né, para receber as pessoas que vão visitar, os visitantes, e demonstrar o produto, mas sim para ter condições, inclusive, de fazer negócio, de discutir, né, de ter condições diferentes. E a gente viu vários negócios sendo fechados na feira, né, de forma técnica. De forma técnica. E as pessoas, inclusive, né, já fazendo, inclusive, a instalação, por exemplo, de produtos que eram comprados na feira no outro dia. Então, isso aí demonstra que realmente eles estavam lá como um local para vender, não era só como uma exposição, olha, depois da feira nos procure no local tal. Não, a feira realmente aqui, é efetiva. Vendeu hoje, amanhã já está fazendo a instalação do produto. Então, isso acho que dá credibilidade à feira. Acho que esse é de umas situações que foi muito bem colocada, né, pelo Valmor, de fazer treinamentos. Eu acho que quem não fez dessa vez, certamente numa próxima já vai se atentar mais para conseguir estar mais preparado para uma feira que tem esse viés de negócios. Né? Como é que o Valmor citou antes muito, né, a ajuda da prefeitura, que foi tão importante. Como é que é a participação dos poderes públicos de outros municípios? Porque a feira é do Vale, a feira é Expo Vale. Claro que ela está muito ligada a Lajeado por ser aqui, mas, por exemplo, grandes negócios e momentos históricos aconteceram, por exemplo, com duas cooperativas que a gente citou antes, uma lá da região alta, a Dália, e a Languiru de Teutônia, e assim muitos eventos também envolvendo região. Eu lembro da Anturvales que fez um grande evento trazendo o pessoal da prefeitura de Guaporé para palestrar, que faz parte, inclusive, da Anturvales. Enfim, ela é regional e até ultrapassa muitas vezes essas fronteiras. Como é que os outros municípios da região, vizinhos aqui, se integram com a feira? Podia ser mais ou vem sendo positivo? Eu acho que a feira, a Expo Vale é regional. Cada município tem a sua feira. Todos eles têm e devem fazer. Só que a gente está entendendo, eles estão entendendo
que esta feira Expo Vale representa a todos, a economia como um todo. Então não é questão de competição, é questão de agregar. É exatamente aquilo que nós falamos no cooperativismo, né? A feira, a Expo Vale, né? E o próprio nome, como eu disse antes, já refere, né? Que é que busca essa participação, né? De todo o Vale. Então não é uma concorrência de feiras, né? Para ver qual é a melhor, a mais efetiva. Acho que cada uma tem o seu propósito. É muito importante daqui a pouco municípios pequenos para valorizar a sua cultura, o seu negócio local. Daqui a pouco, se ele tiver só aqui nessa feira, ele não vai ter o retorno, né? Que ele precisa, por exemplo, tendo uma feira no seu município. Para a sua população, para a sua sociedade, tem que fazer a feira. Mas eu penso que sim, que pode se pensar para um próximo evento, né, Valmor, de conseguir, né, agregar aí, esforços com os municípios, porque hoje fica vinculado com o município de Lajeado, né? O município de Lajeado que dá, digamos, a infraestrutura, né? E a CIL que faz toda a governança da feira, né? Mas teve um papo, um tempo atrás, de esquina, assim, não sei o quão oficial isso é, eu acho que não, nada concreto, mas se ouviu falar, algumas pessoas começavam a sugerir que ela fosse itinerante, que ela fosse para outros municípios, edição após edição. É lunático pensar isso ou realmente em algum momento uma coisa assim se levou a sério? É inviável. Inviável. Porque o que acontece? Se a estrutura nossa aqui ela está diminuta, aquilo que nós estamos projetando, imagina, é inviável isso aí. Porque uma feira, ela é tão complexa, porque se pega fora das cercas da feira, tá? Eu dizia lá para a questão de segurança. Você não imagina a preocupação que eu tinha com a segurança. E eu dizia em algumas reuniões preparatórias, não podemos ter um evento, mas não é dentro do parque, na toda a redondeza do parque, porque denigra a imagem da feira. Então uma feira itinerante, daí não vai dar, na minha opinião, né, na minha concepção, por aquilo que eu conheço, inviável. Inviável. Esse parque nosso, muito bem localizado, tem que ser repensado agora. Inclusive, numa das nossas conversas, né, inclusive com o prefeito Marcelo, ficou essa responsabilidade nossa, esse tema de casa, de pensar o parque como um todo, projetando para o futuro. E repito o que falei há pouquinho, não é para 2 anos isso. Agora tem que pensar como gente grande, não é com puxadinho. Tá? O que nós vamos fazer aqui, lá, colar, não sei se agora, daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos. É importante que se tenha um projeto, né, e se faça um plano de ação, né, para que fique realmente marcado cada passo. Que né? transcenda, inclusive, eventuais mudanças de prefeito, né? Um projeto para a cidade. Acho que isso é muito importante, a participação, né? Daí não só, digamos, do município, mas a participação da CIL nesse sentido, né? Com certeza. Para representar a sociedade, com né? Certeza, então, com certeza. É muito importante. Eu acho que também, quanto a essa questão de ter uma feira em cada ano em um local, acho que fica difícil, né? Porque a gente vê a dificuldade de fazer sempre no mesmo local, porque cada vez surge alguma coisa diferente, né? E se sabe das e a gente busca e se cada vez está tentando crescer, né, Valmor? Eu acho que é importante que cada vez mais se valorize o parque, né, como um local de eventos, e isso a prefeitura tem feito, né? Então, o investimento no pórtico, né, também foi importante nesse sentido. Muito bom. E foi nesse sentido da prefeitura valorizar o parque, né, como um local de eventos, né? Até nos próximos dias aí a gente deve ter, inclusive, a publicação, o lançamento de uma outra feira, de um setor específico, né, que também já vai buscar as dependências do Parque do Imigrante, dadas as suas condições, né, para que consiga também fazer um evento voltado a um público, né, específico, mas sim utilizando a estrutura do nosso parque. E como o Valmor disse, eu acho que é um tema de casa, né, a gente já começar a avaliar o tamanho o tamanho do parque, o tamanho da feira que a gente quer ter, porque a gente sabe que quando se fala em projetos, né, e necessidades, né, do Poder Executivo, as coisas não são rápidas, tem que ter participação de vários órgãos, tem a Câmara de Vereadores, tem que haver uma discussão
né, sadia sobre o que se pensa para o município, né? Mas às vezes a hora de se começar a pensar é justamente quando, né, se passou uma feira, se teve um sucesso, então aproveitar, né, esse viés positivo que tem para conseguir dar uma boa vinculação ao parque, né? Eu acho que nessa linha, né, inclusive nós fizemos uma reunião lá da CIL, a presidente, inclusive o Miguel Arias, que é o novo presidente da Expo Vale, e ficaram alguns temas de casa, né, que não dá para começar a pensar em 2020, tem que começar em fevereiro já, do ano que vem, né? Dentre eles a questão da infraestrutura. E o que nós imaginamos também que a CIL deseja, né, que eu externei tantas vezes, que a Expo Vale seja esse momento importante para a região e que seja desejada pelo expositor e pelo visitante. Exatamente. Quando isso tudo acontecer, com foco no negócio, conhecimento e também comemoração da vida, nós vamos ter um parque a pleno por muitas vezes durante o ano. Não como a Expo Vale, no Construmóvel, agora vem mais um evento específico e dá para formarmos outros mais. Exatamente. Né? No passado, seguramente uns 8 anos atrás, eu acho que eu delirei, né? Eu disse, vamos fazer a Transposul, que é uma feira de transporte que acontece na Fieres aqui em Lajeado, né? E o pessoal veio para a minha relação, disse, mas amor, mas aqui não dá, disse. Você entendeu? Sim. Então, voltando, nós temos que pensar mais, porque nós estamos aqui de Porto Alegre 1h30. Isso aqui é grande Porto Alegre, temos que pensar dessa forma. Tudo bem. Estamos chegando ao final, estamos estourando o tempo aqui. A gente agradece muito e parabeniza vocês, tanto a Prefeitura Municipal, a CIL também, você presidente. É um grande desafio e a gente espera que siga pelo menos nesse nível e daqui para melhor esse trabalho que vocês fizeram na Expo Vale e nas outras feiras aqui da região que possam também ter vocês como exemplo de trabalho. Agradecendo a vocês, encerramos o Entre Linhas e convidamos vocês a assistirem o próximo programa na semana que vem. Um abraço, até mais.